Olá, que bom ter você mais uma vez aqui no nosso canal para mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15. É uma palavra muito conhecida e você conhece, sabe de cor e salteado, mas eu vou ler aqui. Diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto é assim: Jesus Cristo estava no monte, fazendo o grande sermão do monte, para uma grande multidão. Era muita gente que foi lá para ouvir as palavras de Jesus, que ficavam admirados com as suas palavras. Ao descer do monte, Jesus se depara com um leproso. E Jesus cura esse leproso, há um diálogo ali, Jesus cura esse leproso. Jesus entra em Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum vem um centurião, pedindo a cura do seu servo. E Jesus o cura com palavras, porque centurião cria na palavra do Senhor, e o Senhor então com uma palavra ordena que a cura chegue até esse homem. Diante dessas atividades de Jesus, ele como ser humano aqui na terra também, é natural que ele sentisse canseira, ele se cansasse, isso é natural do físico. Então Jesus, eu acredito que ele estava cansado, quem sabe com fome, quem sabe com sede, querendo tomar um banho, descansar, dormir. E ele vai à casa de Pedro. Pedro morava ali em Cafarnaum, ele vai à casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro ardendo em febre. Jesus a toma pela mão, diz a Escritura, e ela ficou curada. Ela levantou-se e passou a servi-lo. Olhe bem o texto diz: Jesus a toma pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Sabe por que temos muitos doentes na igreja, muitos fracos na fé, muitas pessoas desanimadas? Porque elas não entendem a nova vida, a nova oportunidade que Jesus está dando para elas. A sogra de Pedro tinha todos os motivos para ficar se queixando. Ela estava com uma febre terrível, diz a Bíblia, uma grande febre. E Jesus, na hora que Jesus a toca, a febre sai. E ela se levanta daquela situação. Ela não aceitou ficar naquela condição. Ela poderia dizer que estava enfraquecida porque estava sem comer. Ela podia dizer que estava com dor de cabeça, ela podia dizer que estava fraca, estava tonta, que não ia se esforçar, porque quem sabe aquela doença poderia voltar, porque a febre é a consequência da doença, não era a doença. A febre é um sinal que o corpo dá para dizer que alguma coisa está errada. E ela não sabia o que era, qual era o problema dela, certamente não sabia. E ela tinha vários motivos para dizer: olha, eu estou curada, mas eu vou ficar aqui em repouso, eu vou ficar aqui em resguardo, e vocês providenciem alguma coisa, fiquem à vontade aí em casa, sintam-se como se estivessem na sua casa. A Bíblia diz ao contrário. Diz que ela aceitou a nova vida que Jesus estava dando. Aceitou aquela oportunidade, aceitou aquela cura e não duvidou no seu coração e se levantou e passou a servi-lo. Ela não ficou queixosa. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas que vão na igreja, que recebem a oração da cura, e ali na igreja elas ficam curadas. E quando saem na porta da igreja, elas já saem pensando assim: agora às 10 horas eu tenho que tomar meu remédio, depois eu tenho que fazer não sei o que, eu não posso pegar frio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Elas ficam demonstrando, dando a entender que elas não tiveram fé naquela cura. Não tiveram fé na oração do pastor, não tiveram fé na palavra do profeta, não tiveram fé na revelação, não tiveram fé na pregação. A sogra de Pedro,
Ela acreditou quando Jesus estendeu a sua mão. Jesus não disse palavra alguma, Jesus só a tocou. A Bíblia diz: a febre, o mal-estar a deixou na hora. E ela se levantou daquela condição. Será que você se levantou da condição que você estava? Jesus tem te tocado, Jesus está te tocando com essa palavra agora, está animando a tua fé. Você não pode duvidar da condição que você está. Seja problema financeiro, seja problema de doença, seja problema na tua família. As enfermidades, elas vêm sobre todos nós, como os problemas vêm sobre todos nós. Mas nós somos amigos de Jesus e Jesus vem à nossa casa. Pedro era amigo de Jesus e essa amizade foi fundamental para a cura dessa mulher. Você já pensou nisso? A sogra de Pedro não seria curada se Jesus não tivesse entrado dentro da casa de Pedro. Foi por esse motivo que ela foi curada. Eu não vejo na Bíblia Pedro dizendo para Jesus: Jesus, você tem que passar na minha casa agora, vamos descer do monte, já é tarde, olha, o sol está se pondo, já está vindo a noite, ou o dia já está nascendo, a minha sogra está muito enferma, vamos lá, Jesus, ajuda, vamos curar. Pedro se cala, Pedro não fala nada. Pedro está quieto, talvez porque Pedro não soubesse da enfermidade da sua sogra. Talvez Pedro soubesse, mas não quis falar com Jesus porque ele esperava crendo que algo iria acontecer, que Jesus não iria deixar o mal chegar na sua casa. E Pedro, ao Jesus chegar na casa de Pedro, Jesus se depara com aquela cena. E pode ler o texto, não aparece Pedro dizendo: cura ela, não aparece ela dizendo me cura, aparece Jesus a curando. Jesus viu o problema daquela família. Hoje Jesus está vendo o problema da tua casa, Jesus está vendo o problema na tua família. Jesus está vendo. Você é amigo de Jesus, convidou ele para ir à tua casa, você tem convidado Jesus para estar contigo? Se você convidou Jesus, ele está ao seu lado. Ele está na sua casa e você não precisa falar porque ele conhece o teu coração, conhece a tua necessidade, conhece o teu pensamento e ele está vendo aonde está a tua enfermidade, ele está vendo aonde está a tua dor e ele quer te curar, ele quer te tocar, mas você tem que se levantar, você tem que aceitar a nova vida. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje, de não aceitar a nova vida que Jesus nos proporciona. Queremos sempre voltar às coisas do passado. Eu conheço pessoas que não têm coragem de tomar uma decisão, não têm coragem de se levantar, que pensam assim: depois mais eu vou medir a febre novamente para ver se eu tô boa mesmo. Não podemos duvidar. Nós temos que tomar posse das promessas, tomar posse das bênçãos, tomar posse daquilo que Jesus nos dá, daquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário para nós. A sogra de Pedro foi curada porque ela creu e ela se levantou, não aceitou ficar naquela condição. Ela tinha motivos de sobra para continuar deitada na cama. Mas ela se levantou e foi servir a Jesus. Ela foi servir a Cristo. Você tem servido a Cristo? Jesus tem dado tantas bênçãos na tua vida, tem mudado o teu coração, tem mudado a tua família, tem mudado o teu pensamento. Você tem se levantado e servido a Jesus? Eu quero servir a Jesus. Eu e minha casa queremos servir a Jesus. Jesus está aí do seu lado agora. Você convidou ele para estar contigo. Ele quer te curar, ele quer te tocar, ele quer mudar a tua situação agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras, que essas palavras entrem no coração, na mente, na vida dessas pessoas, que elas possam ser tocadas, possam ser curadas com a tua presença, que elas possam te convidar para estar na casa dela e ajudá-las nos seus problemas. E que elas tenham coragem suficiente, intrepidez para se levantar e aceitar a nova vida que tu está dando a elas, sem duvidar no seu coração. Abençoa essas pessoas, os ouvintes, e guarda eles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os teus caminhos. Amém.